Estados Unidos vem enfrentando a pior crise migratória de toda a sua história. Centenas de milhares de pessoas cruzam a sua fronteira, principalmente através da divisa do México com o estado do Texas, todos os dias em busca de uma vida mais digna. Isso é uma das pautas mais importantes discutidas aqui nos Estados Unidos. Sem dúvida, será uma das mais importantes nas eleições desse ano para a presidência. E uma crise dessa magnitude impacta o país em diversos aspectos diferentes, como sociais, sanitários, segurança, saúde pública e também o aspecto macroeconômico do país, tema que abordaremos mais a fundo no vídeo de hoje. Então bora pro vídeo. Bem, como eu já falei diversas vezes, o mundo inteiro encontra-se numa crise econômica. Bancos centrais de cada país tentam, através de diversos mecanismos ao qual eles atuam na economia, controlar a inflação, pelo menos o que eles chamam de inflação. Se você não sabe o que é inflação, assiste o vídeo aí no card acima. Eu aprofundei bastante sobre o tema e desconstruí muitas das falácias que o Estado tenta impor sobre esse tema. Mas continuando, o Fed, que é o Banco Central americano, ele utiliza da manipulação da taxa de juros base do país, entre outros mecanismos, mas principalmente esse, para manter a inflação sempre no alvo de 2%. Então, ao aumentar a taxa de juros, o que torna o preço do dinheiro mais caro para a economia, ou seja, o crédito fica mais caro, fica mais difícil de você tomar empréstimo e, portanto, empresas se alavancam menos no mercado, por assim dizer. Então, ao fazer isso, o Fed está buscando uma desaceleração da economia, pois por muito tempo o dinheiro estava muito barato, então muitas empresas, muitos investidores se alavancam no mercado, tomam mais risco, pessoas ficam com mais dinheiro e por conta disso o consumo fica desenfreado, fazendo com que os preços subam. Então, resumindo, ao subir a taxa de juros, o Banco Central americano busca no mercado indicadores que mostram uma desaceleração da economia. Então, um desaceleramento do crescimento industrial, uma redução do crescimento do PIB, um desaquecimento do mercado imobiliário, um desaquecimento no consumo, que a longo prazo levaria a uma redução da inflação. Só que aí que está. O Fed vem subindo a taxa de juros desde o ano passado e mesmo com todos os esforços, a inflação continua insistindo em ficar em valores altos, que atualmente se encontra na faixa de 3,5%. E o pior, ela retomou uma alta nos meses de março e abril deste ano. Essa falta de resultados tem deixado o Fed perplexo. E não só a inflação segue firme, índices de desemprego seguem nas mínimas históricas, vendas de novas casas continuam em valores altos, com os preços bem acima dos valores anteriores a 2022. Esses resultados vêm deixando o Banco Central americano perplexo. O mercado financeiro esperava que o Banco Central americano fizesse 3 cortes na taxa de juros ainda esse ano. Não só não tivemos nenhum ainda, como provavelmente não teremos no ano de 2024. E tudo isso nos leva ao tema do vídeo. Uma das grandes causas que o Fed acredita esteja mantendo a economia americana aquecida, apesar de todos os seus esforços para desaquecer a economia, é o altíssimo fluxo imigratório que os Estados Unidos vem passando, tanto legal quanto ilegal. E olha nesse clipe que eu vou colocar o que o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, falou numa coletiva. I need to start by saying that the Fed is not an immigration policymaker, and don't comment on those who do have that assignment or the policies that they make. It's really we're just calling the balls and strikes on the economy as we see them. And so from that standpoint, you know, our economy's been short labor and probably still is. If you talk to, and we do talk to a lot of business people, it's still difficult to hire for many companies. So we've needed more people. But what happened over the course of last year is, to a much greater extent than had been thought, immigration moved up quite a bit over the last 2 years. And this is typically the Census Bureau does all this estimating. The Congressional Budget Office actually went and took a different path and talked to the people who work at the border and that kind of thing, and got a much higher estimate, which now many groups have gone out to validate. And I would say it's clear there's something there. The numbers are actually higher. And that actually explains what we've been asking ourselves, which is how can the economy have grown over 3% in a year where almost every outside economist was forecasting a recession? An overwhelming majority anyway were forecasting a recession for 2023. Not only did that not happen, we had better than 3% growth. So really a remarkable performance, and some part of that is that there are significantly more people working in the country. Basicamente aqui ele está falando que nos anos de 2023 e 2024, anos que vários economistas e grandes instituições financeiras acreditavam numa recessão americana, como se vê em muitos países no mundo, os Estados Unidos encontram-se em mais um ano de crescimento econômico. E que para ele, Powell, muito disso se deve ao alto fluxo imigratório e vem preenchendo vagas no mercado de trabalho que há muito tempo estavam em faltas no mercado americano. Então deixa eu compartilhar mais um estudo. Eu sei que
é muito gráfico e muito dado técnico, mas eu prometo que eu vou tentar explicar da melhor forma possível e eles são relevantes para o tema do vídeo. Compartilhando aqui na tela então mais um estudo feito aqui pelo The Hamilton Project. Ele fala sobre estimativas imigratórias e as suas relações com o mercado de trabalho, aqui nos Estados Unidos, obviamente. Então, resumindo aqui, pulando rapidinho para a página 6, ele mostra, e dados que são impressionantes, e mostra o crescimento da imigração aqui nos Estados Unidos em diferentes categorias, né? Mas basicamente aqui em azul, nesse azulzinho, a gente consegue ver residentes permanentes que vêm de forma legal e como o número vem se mantendo de certa forma constante. Teve uma queda boa no Covid, né? Obviamente pelo fechamento da fronteira, o que interrompeu muito dos processos, e os dados voltaram a se normalizar nos anos de 22 até os dias de hoje. Em azul claro seriam não imigrantes, então pessoas com vistos não permanentes, não residentes, né? Mas o mais impressionante é o azul escurão, quase preto aqui, que mostra outros não imigrantes, que são basicamente pessoas que entram de forma irregular. E olha o salto que vem acontecendo, principalmente pós-pandemia, e o salto que aconteceu principalmente nos anos do governo Biden, até os dias de hoje. Só para vocês terem uma ideia, isso é fluxo anual, ou seja, a imigração ilegal aqui nos Estados Unidos já está na casa de mais de 2 milhões, quase 2,5 milhões por ano. Aqui também mostram encontros em fronteiras entre agentes imigratórios e pessoas tentando entrar na fronteira americana por ano fiscal, de 2017 até 2024, né? E olha que coisa absurda, o crescimento que vem acontecendo desde 2021. Aqui em 2024, a gente, nem 3 meses, que foi quando saiu esse projeto, já temos valores superiores ao de 2019, 2020, por exemplo. O ano nem acabou, né? E aqui nesse quadradinho preto são, entre todos as pessoas que entraram na fronteira americana, a quantidade que eles acreditam que vão ficar no país, por deportação ou por até mesmo negação na fronteira. Sabemos que boa parte desses imigrantes se encontram em idade produtiva, ou seja, são pessoas com potencial de agregar como força de trabalho aqui na economia americana. E a gente sabe também que, embora não possam legalmente trabalhar, boa parte desses imigrantes encontram um trabalho no minuto que começam a procurar, pela abundância de oferta de emprego que tem aqui nesse país, principalmente em estados santuários como Flórida, Nova York e Massachusetts. Outro dado também que corrobora muito com essa tese são os índices de emprego aqui nos Estados Unidos para americanos e para imigrantes. Então, olhe para o gráfico aqui na tela e aqui a gente consegue ver o número de empregos, né, o nível de empregos para americanos que nasceram aqui nos Estados Unidos. Você vê que teve aquele pico, né, durante a pandemia para baixo e os números voltaram basicamente a números pré-pandemia nos dias de hoje. Mas se olharmos esse mesmo dado para imigrantes, a gente vê o quanto vem crescendo. Então a gente consegue ver que a gente já se encontra em valores muito mais altos do que os valores pré-pandemia em níveis de emprego para imigrantes. E se você ainda não assistiu, eu também fiz um vídeo sobre o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos para imigrantes. Assiste aí depois, é bem importante para quem quer imigrar para cá e deseja trabalhar aqui nesse país. Mas uma das coisas que eu comento no vídeo, justamente por preencher vagas de trabalho que o americano comum não quer ocupar, o próprio governo faz uma certa vista grossa para essa questão imigratória. A verdade é que essa crise está completamente fora de controle e é algo que preocupa muito o governo americano. Sem dúvida, uma medida mais rígida será prevista para os próximos anos. Algo que a gente já vê em alguns países também vem enfrentando crise migratória, como a Inglaterra, por exemplo. Como sempre eu falo, eu não estou aqui para julgar o mérito de quem decide tomar uma medida dessa, e tentar enfrentar grandes dificuldades, que não deve ser nada fácil, atravessar uma fronteira para chegar num país como os Estados Unidos. Eu sei que boa parte dessas pessoas vem de fato para buscar uma vida melhor. Só que toda essa falta de controle que vem acontecendo permite com que pessoas, índoles não muito boas, né, e más intenções, também atravessem junto com as boas pessoas. O que pode aumentar níveis de contrabando, tráfico de drogas, violência e coisas muito piores que a gente já viu acontecer no mundo. Para ser honesto, a vida de quem vem por esse caminho nem sempre é uma vida fácil. Vários imigrantes irregulares vivem com medo de serem deportados e perder tudo que construíram aqui em um longo período de tempo. Alguns sequer saem do estado onde está residindo, porque o estado vizinho pode não ser tão amigável com imigrantes quanto o estado que ele mora. Criou-se uma ilusão que é só vir pela fronteira, se entregar na entrada, solicitar um asilo, que tudo vai dar certo. Na verdade, não é tão simples assim. O link aí que eu coloquei na tela mostra que para o ano de 2023, apenas 11% dos casos de asilo foram aprovados, falando especificamente de brasileiros. Basicamente, está dizendo que para cada 10 pedidos de asilo que vem para a imigração, 9 são negados e 1 é aprovado. Como eu disse, essa crise que vem acontecendo, sem dúvida, fará com que medidas mais firmes sejam tomadas a partir do ano de 2020. Por isso que eu falo, a grande maioria de vocês já é adulto, sabem exatamente qual caminho tomar, qual caminho não tomar,
e, independente do caminho que tomem, vão lidar com as consequências disso, sejam elas boas ou ruins. Mas, na minha opinião, ir da forma certa te permite usufruir toda a prosperidade que esse país te proporciona, sem que você tenha que abdicar da sua liberdade, principalmente a de ir e vir. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixa aí sugestões também de temas para novos vídeos que vocês consideram relevante e que gostariam que eu falasse sobre. Como sempre, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Ajuda muito o algoritmo a entender que o tema do vídeo é relevante e entregar para outras pessoas também. Não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo novo. Muito obrigado e até mais.